Porque hoje o assunto é muito interessante, né? Como é que se faz o estudo da compatibilidade astral conjugal entre duas pessoas, de acordo com a astrologia védica. Então, é o estudo da compatibilidade entre duas pessoas, que pode ser um casal, né, de namorados, noivos, cônjuges, pode ser o estudo da compatibilidade entre dois sócios, né, para montar um negócio, uma empresa, uma loja, um comércio. E então se pode ver como é que uma pessoa entra na vida da outra. Se é como amigo, como namorado, como noivo, como esposo, como alma gêmea e até mesmo como inimigos do passado. Tudo isso dá para ver através da sinastria astral conjugal, ou estudo da compatibilidade entre duas personalidades, ou mais, né? Muitas vezes a gente faz esse estudo para ver, por exemplo, a relação dos pais com os filhos e dos irmãos entre si. Então, às vezes você quer saber como que aquele irmão entra na sua vida e o porquê, qual o motivo, qual a relação. E também como que você entra na vida das outras pessoas. Qual a ligação, por exemplo, familiar, a ligação entre todos, né? Isso aqui é muito bom para evitar decepções, frustrações, né? Porque o mapa astral é um raio-x da personalidade humana. Não tem como enganar o astrólogo. E o problema é que o signo ascendente engana as pessoas, porque ele determina a aparência, o rosto, a fisionomia, o aspecto físico das pessoas. E as pessoas primeiramente se apaixonam pela aparência, pela beleza física. A grande ilusão. Aí você olha para o rapaz e diz, nossa, loiro de olhos azuis, né? E parece ser muito simpático, muito elegante. Então na aparência, maravilha, não, a beleza. Mas é depois que você começa a conviver com a criatura que você começa a conhecer a verdadeira personalidade dele, e vice-versa. E aí começam as decepções e frustrações, geralmente, porque o mapa astral tem 3 informações importantes, que é o signo solar do mês que a pessoa nasceu. Então, se a pessoa nasceu entre janeiro e fevereiro, ela é aquariana. Mas ela pode ter um signo ascendente Gêmeos, Touro, Libra. E aí então esse signo da hora de nascimento, o ascendente, determina a aparência, a personalidade externa da pessoa, a aparência dela. Como que ela se apresenta ao mundo, à sociedade, como que as pessoas veem ela, percebem, enxergam ela. E o signo lunar determina a maneira de pensar de cada um, que é o mais importante de tudo, né? Então, as pessoas dizem, Fernando, eu sou do signo de Touro, será que eu combino com os outros signos do elemento Terra, Virgem e Capricórnio? Não sei, tem que ver os seus 10 planetas do seu mapa astral e ver principalmente o teu signo lunar, que determina a sua maneira de pensar. E inclusive a Lua é o símbolo dos namorados, né? Então, a informação mais importante, primária, básica, fundamental no estudo da sinastria astral conjugal é exatamente a Lua. Então, se o teu signo lunar é peixes, você vai combinar muito bem com alguém de peixes. E é claro que tem os outros 10 planetas que tem que ser analisado. Tem que analisar o ascendente, a casa 7 do casamento, e também os aspectos, os ângulos entre os planetas dos dois mapas. Se são aspectos de harmonia, de amizade ou de conflito. Então, a sinastria astral conjugal é muito praticada na Índia há milhares de anos, porque lá toda a família tem o astrólogo da família para ver quem combina com quem, desde jovem, desde criança, adolescente. E, inclusive lá na Índia tem o menor índice de divórcio no mundo por isso, porque eles tomam um cuidado enorme, né, para não se envolver com a pessoa errada, porque o estresse, o sofrimento, né, de uma separação é horrível, especialmente depois que o casal já tem filhos. E quem mais sofre numa separação são eles, os filhos. Então, para evitar todo esse sofrimento, todo esse estresse, né, é que se faz o estudo da compatibilidade do mapa astral entre duas pessoas, antes de pensar em namorar, noivar, casar, etc. Então, a sinastria astral conjugal é praticada na Índia há milênios. E quando eu estive lá, eu fiquei surpreso, né, ao ver isso, que ninguém se arrisca a se envolver com outra pessoa afetivamente, amorosamente, sentimentalmente, sem conhecer a outra pessoa muito bem por dentro, não só por fora.
Então, o mapa astral natal é exatamente isso, é o raio-x da personalidade humana. Então, no meu caso, que eu já trabalho há muitos anos, né, com astrologia e numerologia, eu consigo enxergar a alma da pessoa, a essência da pessoa, o verdadeiro caráter, a verdadeira personalidade dela. E para ver se realmente combina com a outra pessoa, para que nenhum dos dois sofra. Então, evitar o sofrimento é muito importante, né? E os meus amigos, alunos, né, clientes de mapa astral e numerologia me pediram para mim escrever alguma coisa a respeito. Aí escrevi esse e-book, né, Com Quem Você Combina, o segredo revelado pela numerologia. Então eu simplifiquei, eu descompliquei o conhecimento, na verdade, para que qualquer pessoa de qualquer idade saiba se combina com outra pessoa só pelo dia de nascimento e ou pela data de nascimento. Porque existem números amigos, existem números neutros, números indiferentes, números amigos, compatíveis, incompatíveis, só pelo dia do mês que a pessoa nasceu. Cada mês tem 30 a 31 dias, então aí nós temos 30 a 31 tipos de personalidades. O dia do mês que a pessoa nasceu na Índia é chamado de número psíquico da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa nasceu no dia 1, no dia 1º, o número 1 é regido pelo Sol, que rege o signo de Leão. E se a pessoa nasceu no dia 2, o 2 é regido pela Lua. O número 3 por Júpiter, o número 4 por Rahu e Urano. O número 5 é regido pelo planeta Mercúrio. O número 6 por Vênus. O número 7 por Netuno e Queto. O número 8 por Saturno. O número 9 por Marte. E aí, se a pessoa nasceu num dia do número composto, por exemplo, no dia 12, você soma 1, 2 dá 3. Então ela é regida por Júpiter, que é o grande planeta da comunicação, do educador, do professor, do filósofo, do mestre. E aí então a gente já sabe se ela é compatível com 1, com 6, com 8. Então assim, nesse livro eu coloco exatamente isso. Né? Ah, fulano nasceu dia tal, eu nasci no dia tal. Será que os nossos dias de nascimento combinam? E qual a relação? Amizade, namoro, noivado ou inimizade? Então isso já ajuda muito as pessoas a saberem, né, com quem que elas combinam. É claro que eu vou ensinando no livro passo a passo as técnicas, as ferramentas, né, de estudo entre duas pessoas só pela data de nascimento. Porque o mapa astral já exige saber a hora que a pessoa nasceu e o município, a latitude e a longitude de nascimento, que vão determinar o signo ascendente dela. E por que isso é importante? Porque o signo oposto ao ascendente rege a casa 7 do casamento, das parcerias dessa pessoa. Então, esse meu e-book tem ajudado muitas pessoas, muitos casais, né, a saberem rapidamente, né, quais são os números, os dias de nascimento que combinam com o dela. E assim já não perde tempo, evita muita dor de cabeça, muita decepção. Então, na Índia, existe o menor índice de divórcio no mundo, como eu falei, porque lá os casais logo procuram o astrólogo da família, o numerólogo, para saber, né, a verdadeira e real compatibilidade das pessoas. E lá eles preferem se relacionar dentro do mesmo grupo familiar e pessoas que moram na mesma cidade, na mesma região, na mesma província, no mesmo estado. Eles não se arriscam jamais em se envolver com pessoas desconhecidas, de outra cultura, sabe, de outra tradição, de outros costumes, né? Porque aí complica muito. A sinastria astral conjugal feita pela astrologia védica, ela é muito profunda, muito complexa. Então, realmente, nós analisamos 7 itens importantes. O mapa astral natal, que todo mundo conhece, né, o mapa de nascimento, onde está toda a personalidade de cada um. Número 2, o mapa astral solar, que mede a competição de ego, porque tem muitas relações afetivas, amorosas, conjugais que ocorre competição. Um quer ser melhor do que o outro, um quer ter mais razão, mais certo do que o outro, mas o legal é quando um ajuda o outro, um coopera com o outro, um apoia o outro, um suporta e incentiva a vida do outro. Isso que seria o legal, né? O ideal. E o mapa astral lunar, que eu falei, número 3, né, que é o mais importante de todos, porque é o signo da Lua, que determina a maneira de pensar de cada um, a escala de valores, né, de cada um, as preferências, os gostos. Então, quanto mais aspectos em comum o casal tiver, os mesmos interesses, imagina que beleza, um casal que prefere o mesmo tipo de música, o mesmo tipo de roupa,
o mesmo estilo de roupa, o mesmo estilo de casa, de moradia, de ambiente e até de profissão. Se eles puderem se ajudar mutuamente, profissionalmente, olha que maravilha. E também a preferência espiritual, que eu considero mais importante. O primeiro casamento de um casal tem que ser em Deus, espiritualmente. Não é possível uma pessoa que não acredita em Deus querer ser feliz com uma pessoa que acredita em Deus, em Jesus. Aí eles vão ficar brigando a vida inteira, um querendo convencer o outro de que um tem razão. Então, se são dois católicos cristãos, muito mais fácil. Se são dois espíritas, né, ou dois espiritualistas, nossa, isso facilita demais. Não só a união, mas a preservação para toda a vida dessa união. Lembrando que ninguém muda ninguém. Porque muitos casais dizem, não, mas com o tempo eu consigo mudar a cabeça do outro. Isso é piada, não? Isso é brincadeira. Eu nunca vi isso dar. Cada um é o que. Então, a relação tem que começar certinha, harmonizada desde o início. Se você pensa que com o tempo você vai mudar a outra pessoa, isso não existe. Pode tirar o cavalo da chuva. Isso é fantasia, é ilusão. E aí, claro, eu faço também aqui o número 5, o mapa astral composto, quando a gente coloca um mapa astral dentro do outro, né? Os planetas de um dentro do outro, para ver quais os planetas que o casal tem em comum. Por exemplo, uma união, um namoro, um romance muito apaixonado é quando o planeta Vênus de um mapa faz conjunção com o planeta Marte do outro, do mapa astral da outra pessoa. Porque Vênus é o símbolo sexual feminino e Marte é o símbolo sexual masculino. E no mapa astral de uma mulher, a gente tem que ver onde é que ela tem o planeta Júpiter, que é o indicador da felicidade no mapa astral da mulher. No mapa astral do homem é o planeta Vênus, que é o símbolo sexual feminino. Temos que ver também a amizade entre o regente dos mapas dos dois e da casa 7 do casamento dos dois. Por exemplo, a comparação das estrelas, por exemplo, das estrelas lunares, né, chamado nakshatras, é fundamental. Então, na astrologia védica, além de se estudar os 10 planetas, a gente estuda os 27 nakshatras, as 27 mansões lunares, as 27 estrelas da lua. E cada estrela tem um grupo que é harmônico, que é compatível com ela. Então, isso aqui é fundamental para saber se a relação vai durar muitos anos, se possível, para sempre. Isso é fundamental. A comparação das estrelas da Lua de cada. E número 7, Kuta. Kuta é o teste de pontuação de compatibilidade entre os mapas, né, que vai de 0 a 36 pontos. 36 pontos seria um casal perfeito, né, almas gêmeas perfeitas, né, que é muito raro de se encontrar hoje em dia, mas não é impossível. E através dessa pontuação, a gente sabe a durabilidade dessa relação, desse casamento, dessa. É muito interessante isso. Então, aqui nós temos 2 mapas astrais natais védicos de um casal. Então, na Índia, o mapa astral é um retângulo, um quadrado, mas são os mesmos 10 planetas, né? São os mesmos 12 signos, as mesmas 12 casas de um mapa astral. E a vantagem deste casal aqui em especial é que eles têm a Lua no mesmo signo de Peixes, que é o signo mais místico. É um signo místico, né? Espiritualista, amoroso, carinhoso, romântico, sonhador, que adora música, artes, poesia, cinema, teatro. Então valoriza muito esse lado espiritual e é o signo mais caridoso que se conhece, que gosta realmente de ajudar o próximo de forma desinteressada, né, que é o ideal. A verdadeira caridade. Então imagina que maravilha, né? Um casal que tem a mesma lua, o mesmo signo lunar em Peixes. Praticamente eles não precisam nem falar um com o outro, porque é uma sintonia tão grande que o que um está pensando, o outro está assim, não precisa nem falar, um só olha para o outro e já sabe. Isso é muito bacana, uma união com a mesma lua. Também comparamos o que eu falei, né? A Vênus de um com o planeta Marte do outro. E nesse caso desse casal, um tem o planeta Vênus em Sagitário e o outro tem Marte, o símbolo sexual masculino, em Sagitário. E isso aqui promove uma atração sexual fortíssima, um magnetismo fortíssimo desse casal, o que é muito bacana. E aqui nós temos a comparação do mapa astral lunar dos dois. Então nós vemos que a Lua é colocada como ascendente e os dois têm a Lua em Peixes, né? Isso é maravilhoso, como eu já falei, né? Extraordinário. Isso facilita demais da conta. Como eu falei antes no início, né? As pessoas me perguntam assim, Fernando, eu sou do signo de Libra, que é o signo do elemento ar. Eu ouvi falar que combina com os outros 2 signos de ar, que é Aquário e Gêmeos.
E aí eu digo, não, isso não me interessa, eu quero saber é o signo lunar de vocês dois. Eu quero saber como é que cada um pensa. E se a maneira de pensar dos dois for compatível, maravilha. E aí nós vamos ver os outros planetas, né? Porque são 10 planetas que a gente tem como. E aqui está o que você perguntou, o mapa astral D9 na Vansha conjugal, que isso é único da astrologia védica indiana. Então a astrologia védica indiana ela constrói vários mapas, não é só o mapa natal, lunar, com ascendente assim. Então é construído um mapa astral especificamente para a vida conjugal dos dois. E aqui, por incrível que pareça, esse mesmo casal, no mapa na Vansha conjugal tem a Lua no mesmo signo, que é o signo mais maternal, é o signo mais mãe que tem, cuidador, nutridor, amparador, protetor, e que valoriza a família, o lar, a casa mais do que tudo. Então imagina que coisa maravilhosa você namorar com um cara, né, que valoriza, né, a família, os filhos, o lar, ter uma casa confortável, aprazível, agradável, e que gostam de curtir a sua casinha, o seu lar, o seu cantinho. Então isso é muito bacana. Isso é extraordinário nesse caso aqui. E aqui nós vemos, né, o mapa astral composto quando a gente coloca o mapa astral dentro do outro. E podemos ver quais são os planetas que eles têm em comum no mesmo signo. Então, como eu já falei, olha que bacana a união de Marte, que é o símbolo sexual masculino de um, com Vênus, o símbolo sexual masculino do outro mapa, no mesmo signo de Sagitário. E como Sagitário adora viajar, passear, conhecer o mundo, e esse casal vai ter assim, experiências lindas, né? Viajando, fazendo turismo junto, curtindo a vida, passeando juntos, namorando juntos, né? Conhecendo outros lugares juntos. E depois aqui confirmando que eles têm a Lua no mesmo signo de Peixes, né? Que é um signo muito místico e que valoriza muito, né, a comunhão com Deus, com Jesus, que é o mestre dos mestres. Eles também têm Júpiter em comum no mesmo signo de Áries. Então é um casal guerreiro corajoso. Um vai ajudar o outro a vencer na vida. Um vai dar apoio e suporte um para o outro para vencer os desafios da vida e crescer até profissionalmente. Um apoiando. Depois eles têm no signo de Virgem, Netuno, no mesmo signo. Netuno que rege Peixes, né, no signo de Virgem, que rege a saúde. Então é um casal que vai se interessar em adotar uma alimentação, uma dieta mais natural, mais orgânica, mais vegetariana, por exemplo, mais natural possível, né, para ter uma saúde melhor. Então imagina, né, um casal que praticamente gosta das mesmas coisas, né, não tem atrito, não tem briga, não tem discussão, não tem confusão, não tem agressão, facilita demais o entrosamento. E como eu falei antes, né, se compara as estrelas da lua do casal, chamado Nakshatra Lunar. Como eu mencionei antes, cada um tem um grupo de estrelas compatível com a estrela. Como nesse caso desse casal aqui, fantástico, eles têm a mesma estrela da lua, Purvabhadra Prada, então eles têm a mesma categoria de estrelas. Então é uma maravilha, né, quando duas pessoas se encontram assim com tanta sintonia, tanta harmonia, tanta compatibilidade. E o teste de pontuação, que chama Ashtakuta, que nos dá a pontuação de compatibilidade, também baseado em cima da estrela da lua do casal. Então nós vemos aqui que esse casal conseguiu 28 pontos dos 36. Então, como eu já sei, né, depois de mais de 35 anos, 37, fazendo esse estudo para os casais, eu já sei que um casal que consegue 28 pontos pode ser feliz para sempre. É claro que você pode conhecer uma pessoa que tenha 30 pontos, 33 pontos, mas para alcançar 36 pontos é muito difícil hoje em dia, é muito raro. Não é impossível, seria maravilhoso, mas já com 28 pontos, eu já sei que esse casal consegue conviver juntos, porque a questão do relacionamento também é se um aguenta a presença do outro em casa, dentro de casa, na mesma moradia, na mesma residência, todos os dias, né, da semana, do mês e do ano, porque assim, às vezes chega numa relação que um considera o outro insuportável a presença. Então, isso aqui mede exatamente isso. Será que eu consigo aguentar a vida inteira essa pessoa do meu lado, dormindo na mesma cama, fazendo as refeições juntos, pagando as contas do final do mês, os boletos, pagando água, luz, telefone? Será que eles vão conseguir se suportar, se aguentar, se tolerar, sem reclamar, sem brigas, sem críticas, sem acusações? Porque uma das coisas mais erradas que eu vejo na relação de um casal
é um querendo condenar, julgar o outro, criticando, como se alguém aqui nesse planeta Terra fosse perfeito. Se eu fosse Deus, eu poderia julgar alguém, mas quem sou eu para julgar uma outra pessoa? Eu não sou perfeito, perfeito só Deus. Então, em termos de estudo de sinastria astral conjugal, de compatibilidade entre duas pessoas, não está me interessando se a pessoa é alta ou baixa, se é gorda ou magra, se tem olhos azuis e cabelo branco ou vermelho, ou amarelo ou marrom. Eu quero saber se eles combinam alma para alma, personalidade com personalidade, a essência, o caráter. E também para ver se um vai ser fiel ao outro. E nesse estudo aqui também se mede a compatibilidade sexual do casal. Porque nós já sabemos, né, pela ciência da astrocartografia ou relocação espaço-local, que é uma ferramenta da astrologia, né? É uma ramificação da astrologia muito interessante, que é a astrocartografia, para saber onde é melhor a pessoa viver, morar, estudar, trabalhar, ser feliz. Então, quando a pessoa muda para uma latitude e longitude muito diferente de onde nasceu, muda até o signo ascendente. E aí os planetas mudam de posição de casas no mapa dela. Não de signos, mas de casas. Então, muitas vezes um casal é muito feliz, por exemplo, em Lençóis, na Bahia. E aí eles resolvem mudar, vamos supor, para Miami, na Flórida. E aí o mapa astral deles muda, e talvez mude para pior. E aí vai começar as brigas, discussões. Às vezes o cara começa a pular o muro e namorar com outra menina, começa a ter problema de traição. Aí a pessoa diz, mas quando a gente morava lá no Brasil era uma maravilha, agora que a gente se mudou para cá, virou uma bagunça. Inclusive eu lembro de um casal que morava aqui no Brasil e me perguntaram se eles podiam ir morar nos Estados Unidos, em Nova York. Aí eu falei para eles, olha, não vai ser legal para vocês, não vai ser bom. E aí depois de 2 anos eles brigaram, se separaram, divorciaram. Ela ficou lá, morando lá, e ele veio para cá de volta. E aí ele veio correndo falar comigo, me procurar, me disse, Fernando, como que você sabia que a gente ia divorciar indo para os Estados Unidos? Eu digo, não é que eu sabia, simplesmente olhando o mapa astral de vocês, né, e a astrocartografia, a relocação. Então, muita gente muda, por exemplo, um casal muda para a Europa, né, vamos dizer Portugal, Espanha, França, Alemanha, Áustria, ou Noruega, Suécia, e lá passam linhas dos planetas benéficos, como Vênus, Júpiter, e aí esse casal é super feliz lá. Então, realmente isso é verdadeiro e muito sério. Da mesma forma, às vezes uma pessoa não consegue sucesso profissional aqui no Brasil, mas ela muda para a Austrália, por exemplo, para o Japão. E aí lá ela desabrocha, ela se desenvolve, ela cresce e se dá muito bem profissionalmente. É por isso, porque ela mudou para uma latitude e longitude, cujo mapa astral dela ficou melhor ainda. Mudou o signo ascendente, né? Melhorou a casa 10 dela, dessa pessoa da profissão, e ela se dá bem lá. E tem outras pessoas que são teimosas, né? Que eu digo, por favor, não vá para essa cidade, esse país. Né? E a pessoa teimosa, cabeça dura, chegou lá, foi mandada de volta para o Brasil. Aí teimou de novo, foi pela segunda vez, foi extraditado. No caso foi para Londres, Inglaterra. Aí a pessoa me liga e diz assim, mas Fernando, eu quero morar na Inglaterra. Eu digo, mas menina, o seu mapa astral não é bom para isso. Vai para os Estados Unidos ou vai para a Europa Central. Então tem pessoas que são teimosas, são cabeça dura, né? E depois voltam dizendo, não, realmente a astrologia é uma ciência muito séria. E a astrologia não é adivinhação, é matemática pura, é ciência pura, é trigonometria. E uma das coisas que eu mais gostei na Índia quando eu estive lá, estudando, né, entre 1980 e 81 a ciência védica, era a cerimônia de casamento na Índia, que eu achava lindo, muito bonito. E a cerimônia sempre é feita ao redor do fogo. E aí eles fazem oferendas. E aí os pandits, os monges que efetuam o casamento, a cerimônia, ficam recitando mantras de harmonização, de proteção espiritual. E aí eles têm um momento da cerimônia conjugal que eles amarram a roupa dos dois. E eles têm que dar 7 voltas ao redor do fogo, amarrados, que simboliza a amarração, quer dizer, o casamento, a união, né, para sempre. E o noivo coloca uma correntinha no pescoço dela com um diamante pendurado, porque o diamante é regido por Vênus, a deusa do amor. Também para preservação da união,
uma união feliz, né? É muito bonita a cerimônia, muito legal. E assim, tem um simbolismo, um significado muito profundo. E o que eu achei muito engraçado é que sempre o noivo vem montado num cavalo branco, vestido de branco, e geralmente segurando um bebê no colo, que simboliza a fertilidade, que o sonho de todo casal é ter filhos, né? Então, assim, muito interessante. E ele vem montado num cavalo pela rua, e ao redor tem, assim, uma banda tocando, pulando e cantando. Muita música alegre. E que parecia que eu estava no Brasil, escutando um trio elétrico tocando e cantando, igualzinho o ritmo. Eu disse, mas não é possível. Samba na Índia, num casamento. É ritmo de samba, de trio elétrico. Tem coisas que só você indo lá para ver, né? Para acreditar. E aí a noiva fica na casa dos pais, vestida de vermelho, todinha de vermelho, esperando o noivo chegar para a realização da cerimônia. Que pode ser na casa dela ou pode ser num lugar, num templo adequado. Mas é muito bonita a cerimônia de casamento na Índia. E tem um simbolismo espiritual muito profundo. E finalmente eu escrevi meu outro e-book, né, dedicado aos casais, chamado Libido e Afrodisíacos do Ayurveda. Ayurveda, para quem não sabe, é o sistema de saúde da Índia, que é o mais antigo, tem pelo menos 5, 7 mil anos. E aí eu tive a oportunidade, né, de conviver com os médicos indianos no projeto do Hospital de Fitoterapia Ayurvédica de Goiânia, que foi fundado em 1987 com o apoio do governo da Índia e do Brasil. Então, Goiânia é a única cidade do Brasil que tem um hospital de medicina natural mantido pelo SUS, que atende gratuitamente a população, através da fitoterapia, homeopatia, acupuntura, tem aulas de yoga, meditação, tem reiki, tem cromoterapia. Todas as terapias integrativas naturais são oferecidas nesse hospital. Então eu me sinto muito feliz e honrado de poder participar desse projeto, da implementação desse projeto, quando eu morei e trabalhei por 4 anos com os médicos indianos, os Vaidyas. Aliás, eu fui o primeiro brasileiro a trazer esse conhecimento do Ayurveda para o Brasil a partir de 1981, quando eu comecei a ministrar palestras, aulas e cursos básicos de Ayurveda pelo Brasil. E então nesse livro, Libido e Afrodisíacos Ayurveda, eu coloco todos os segredinhos em termos de temperos, de aromas, ervas, incenso, de dieta, para incrementar a troca de carinho, de afeto, de amor, de carícias de um casal, porque os indianos, eles são doutores nesse assunto. Só para vocês terem já uma noção do que eu escrevi nesse livro, e aqui está o meu site oficial, onde tem todo esse conhecimento, www.jyotish.com.br, Astrologia Védica Jyotish Sideral. Então, Jyotish é o verdadeiro nome da astrologia védica. A raiz Jyot significa luz. Então, Jyotish é a ciência que estuda as luzes celestes, quer dizer, as estrelas, né, os planetas, os astros. Como as pessoas estavam me perguntando muito, né, sobre esse assunto, sobre sinastria astral conjugal, eu resolvi dar essa explicação, fazer essa live hoje pelo Instagram para ficar mais claro que é possível saber quem combina com quem certinho, matematicamente, cientificamente. Como eu já falei aqui, a astrologia não é adivinhação. Eu não trabalho com adivinhação. Aí muitos casais perguntam assim, Fernando, o que você acha da gente namorar, nós vai casar em tal dia? Eu digo, eu não acho nada. Eu não tenho nem direito de achar. Inclusive, esse é um assunto muito importante, né, que é a Mirurta, astrologia eletiva, que é a escolha, a seleção do melhor dia para a pessoa namorar, noivar, casar, viajar. Se a pessoa quer mudar de endereço, qual a melhor data? Se a pessoa quer lançar um projeto. Muitos projetos, muitas empresas, lojas e comércios fracassam porque as pessoas fazem a inauguração, o lançamento num dia e numa hora errada. Isso tem a ver com a Lua. Sempre que você quiser fazer que alguma coisa cresça na sua vida, procure inaugurar numa lua crescente, não numa lua minguante. Aliás, o melhor nascimento para um filho, para uma criança, é numa lua cheia, uma lua crescente para cheia. O pior dia, a pior hora para uma criança nascer é numa lua nova, quando a lua e o sol estão em conjunção e o sol está queimando a lua. Esse é o pior momento para alguma coisa importante. Então, até mesmo para cortar o cabelo, olha que interessante.
Se você quer que o seu cabelo cresça, aumente de volume, de quantidade, então corte seu cabelo numa lua crescente. Agora, quando agendar um evento muito importante na nossa vida, eu quero fazer uma viagem. Para onde é que é melhor eu viajar? Onde é que é melhor eu passar meu aniversário? E qual o melhor dia para o embarque? Qual a melhor hora de eu pegar o avião? E o retorno? Então, você vê como que a astrologia é uma ciência tão profunda, tão completa, tão ampla, que nos dá todas essas respostas, né, facilmente. E como eu falei, de forma matemática exata e precisa. Então, para você estudar astrologia e numerologia, você deve gostar um pouquinho de matemática, senão não vai dar certo. Então, assim, muitos casais me perguntam, muitas pessoas me perguntam, o que você acha? Eu sempre respondo, eu não acho. Eu vou olhar no seu mapa astral e da outra pessoa e ver o que a ciência dos astros, que inclusive a astrologia védica indiana, ela é muito parecida com a ciência da astronomia. A astronomia estuda o cosmos, o universo, o sistema solar, a nossa galáxia. Então, a astrologia indiana ela é muito parecida com a ciência da astronomia, muito parecida. E por isso que, por exemplo, se uma pessoa aqui no Ocidente é do signo de Libra, é muito provável que na Índia ela seja do signo de Virgem. Aliás, aqui fica uma dica. Muitas vezes as pessoas olham nas revistas e jornais sobre os signos. Então procurem ler sempre o signo anterior ao seu, que você vai ver que vai encaixar geralmente melhor. Porque a astrologia indiana é baseada no zodíaco fixo sideral, né, do zodíaco verdadeiro. E então muitas pessoas se decepcionam com a astrologia ocidental por isso, porque a astrologia ocidental ela se baseia nas estações do ano, enquanto que a astrologia indiana ela começa estudando a posição das estrelas, que são pontos de referência fixos do universo. Então a astrologia indiana hoje em dia está sendo considerada mais séria, mais correta, mais científica por isso, porque ela se baseia para fazer um mapa astral na posição das estrelas, que são pontos referenciais fixos do universo, do cosmos, não simplesmente nos planetas. Os dois sistemas astrológicos são maravilhosos, são fantásticos e até se complementam, como também a numerologia. Eu vejo por aí muitos numerólogos querendo desmerecer a astrologia e vice-versa. Isso é um absurdo. Todo conhecimento é importante e contribui para o nosso autoconhecimento, que é a coisa mais importante, eu me conhecer melhor, eu me entender melhor, eu me aceitar melhor, eu gostar de mim, me amar mais. Porque se eu me amo de verdade, eu sou capaz de amar o próximo. Se eu me respeito, eu sou capaz de respeitar o próximo. Se eu me entendo, eu sou capaz de entender os outros. Tudo começa em nós, não nos outros. Eu é que tenho que dar o exemplo de ser bom, de ser melhor para mim mesmo em primeiro lugar. E o que eu dou para o universo me devolve 3 vezes mais forte multiplicado. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, pensa, faz, porque tudo volta para nós. É a lei de ação e reação, a famosa lei do karma. Ação e reação, o que eu planto eu colho. Conforme eu trato as pessoas, elas vão me tratar. Se eu respeito todo mundo é obrigado a me respeitar. Se eu acordo de manhã e dou bom dia para todo mundo da família, todo mundo vai ser obrigado a me dar bom dia. Tudo é um reflexo. É que nem jogando bolinha de tênis na parede. Eu jogo a bola na parede e ela volta para mim. Então, a astrologia indiana, ela também estuda a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a lei do karma. Quer dizer, quem se propõe a se aprofundar nesse conhecimento vai ter que aceitar a lei do karma, a reencarnação, vidas passadas, porque a nossa vida atual é uma consequência das anteriores. E veja, nós estamos falando de uma cultura milenar. Esse conhecimento tem pelo menos 5, 7 mil anos, para não falar mais, né? E esse é um conhecimento divino, não é um conhecimento inventado pelo cérebro de uma pessoa. Esse conhecimento foi dado ao homem pelos seres espirituais, numa época em que o ser humano vivia em perfeita harmonia com a natureza. Havia uma comunicação perfeita entre a terceira e quarta dimensão, entre a dimensão material e espiritual. Então não pensem vocês que esse conhecimento é um conhecimento que foi criado por um cientista. Esse é um conhecimento que nos foi trazido, nos foi dado do plano espiritual por seres muito evoluídos, iluminados, numa época de ouro da Índia Védica, onde as pessoas viviam em perfeita harmonia com o cosmos, com o universo, com a natureza.
bem diferente de hoje, em que a maioria das pessoas estão agredindo a natureza, ofendendo as leis naturais, as leis divinas universais, né? O que é lamentável. Mas nós voltaremos à era da iluminação, à era de ouro. Nós estamos agora numa fase de transição planetária delicada, onde está tudo pipocando, mas gradualmente nós voltaremos a essa era de luz, de sabedoria, em que o homem voltará a viver espontaneamente de acordo com as leis divinas, as leis naturais, sem estar ofendendo, agredindo as leis naturais, as leis divinas universais. São fases, são ciclos, são eras que o ser humano passa nessa terra. E aqueles de vocês que estão rezando, orando, meditando todos os dias, estão ajudando para que esse processo de transição planetária não seja tão sofrido. Então, a astrologia védica indiana, ela abarca todo o conhecimento humano, todos os setores, todas as áreas de interesse. Inclusive tem a astromedicina, a astrologia médica, porque cada planeta, cada signo rege uma parte do corpo. Nós sabemos que o signo número 1 de Áries rege a cabeça. O signo número 2 de Touro rege o pescoço, a garganta, as amígdalas. O signo número 3 de Gêmeos rege o pulmão, os pulmões, as vias respiratórias, os braços, as mãos. O signo de Câncer rege o estômago. O signo de Leão rege o coração. O signo de Virgem rege o intestino grosso. O signo de Libra, a balança, rege os rins. Por quê? Porque a balança tem 2 pratos. E cada um dos pratos dessa balança é um dos rins. Portanto, a pessoa de Libra tem que tomar bastante água, pelo menos 2-3 litros de água por dia. O signo número 8 de Escorpião rege o sistema geniturinário reprodutor, ginecológico, hormonal e imunológico. Então, se a pessoa é de Escorpião, ela tem que ter muito cuidado com a parte genital, ginecológica dela. Já o signo de Capricórnio, não, Sagitário. Sagitário rege o fígado, o fêmur, os quadris. O signo de Capricórnio rege os joelhos, os ossos, as articulações, os dentes. O signo de Aquário rege a circulação venosa, do joelho ao tornozelo, batata das pernas. O signo de Peixes rege os pés, o sistema linfático. A parte digestiva também de Peixes é muito sensível. E Peixes eu considero o signo mais sofredor do zodíaco, porque é o mais sensível, mais emotivo, mais sentimental, que sofre por tudo e por todo. E por isto pode ter certa tendência à tristeza, melancolia e depressão. Mas tudo vai depender do signo ascendente, principalmente do signo lunar da pessoa, porque é a lua que determina o aspecto psicológico, mental e emocional de cada um. Então, qualquer dúvida, estou às ordens para ajudar a esclarecer, porque a coisa mais bacana é a gente poder um ajudar o outro, fazer a caridade. Então, como disse o Mestre Jesus, né, a prática do amor e da caridade. Não tem coisa mais bonita, mais bacana do que a gente poder ser útil e compartilhar o conhecimento verdadeiro para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E como a psicologia moderna fala, né, o autoconhecimento e a autoestima é fundamental. Quem se ama, ela tem autoconfiança, ela tem coragem, tem fibra, tem determinação e vence todos os desafios e obstáculos da vida, porque ela acredita nela própria. Isso é o mais bacana, o autoconhecimento. E eu pratico meditação desde jovem. Desde os meus 21 anos de idade eu pratico meditação todos os dias, do yoga, que é fundamental para o nosso equilíbrio, a nossa calma, a nossa harmonia, a nossa saúde mental, emocional e espiritual. Tudo isso é muito importante, como também o pranayama, a respiração pranayama do yoga, que tem no meu canal do YouTube, eu ensino como fazer corretamente a respiração polarizada, alternada do yoga, que já ajuda a pessoa a relaxar, a acalmar-se e tranquilizar. É um prazer poder ajudar, colaborar, ser útil. Eu desejo a vocês muita saúde, paz, felicidade, prosperidade e iluminação espiritual.